Queridos, quero dar continuidade aqui, né, nessa terceira parte, na verdade, da aula, ainda sobre a questão da renovação em Cristo, né, da imagem de Deus renovada em Cristo. Então, quero colocar aqui mais pelo menos uns 4 pontos a respeito, então, dessa nova humanidade em Cristo, dessa renovação em Cristo, tá? Vocês estão aí ouvindo, talvez, barulho de grilo, cachorro e outros animais mais, é por conta dessa improvisação que nós estamos, né? Mas eu peço a compreensão e a paciência de vocês, porque logo mais nós estaremos aqui no lugar mais adequado para filmar. Mas vamos lá, então interaja, questione, não concordando, fique à vontade lá de postar algum comentário, pedir mais explicações e embasamento nas minhas afirmações e declarações, tá certo? E, inclusive as exposições bíblicas que eu faço, caso você entenda que talvez não convenceu o bastante, né? Não deu, na verdade, a base para que você pudesse compreender aí o ponto abordado, você então me peça mais. Aí a gente vai interagindo aí pelo grupo de estudo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, só para dar uma pequena relembrada, nós falamos como características que são a descendência de Adão, que é essa velha natureza, né? Somos nós, quando trouxemos então de Adão essas características. E assim como trouxemos as características de Adão, no novo nascimento, nessa renovação em Cristo, nessa nova criação que nós falamos até aqui, nós também nós trazemos já algumas características de Cristo, do último Adão, como nós tratamos em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, né? Nós traremos, então isso é futuro, mas também o presente ainda é uma realidade iniciada. E a gente vai falar sobre essas questões aqui, que é o agora já e é o ainda não. Né? Um processo que foi iniciado, mas não ainda acabado. Por isso nós vivemos em um conflito, muitas vezes, né, entre esse velho homem, essa velha natureza, que ainda é uma realidade em nós, habita em nós. Né? Paulo vai dizer isso em Gálatas, melhor dizendo, capítulo de número 5, versos de número 16 e 17, ele vai dizer que a carne, que é a referência que ele fala sobre o velho homem, né, o termo que ele usa é a carne, opõe-se ao espírito, o espírito opõe-se à carne, para que um não faça o que o outro quer. Né? Isso opõe um ao outro. Mas se nós andamos no espírito, nós não vamos cumprir esses desejos ilícitos aí do velho homem. É um desafio que nós temos, isso é diariamente, não é algo que acontece uma única vez, não é uma guerra vencida em um ato, são batalhas diárias que nós enfrentamos, né, para que a gente possa então andar no espírito, né, ter essa vida abundante, ter essa vida, essa nova vida em Cristo. Então isso é algo diário, por isso que é muito difícil, é algo que não cessa, né? Nós temos alguns recursos para que a gente possa ter condições de vencermos essas batalhas diárias, que é a vida de oração, a vida de comunhão com irmãos, né, em uma comunidade de fé, a própria leitura e estudo bíblico, a vida piedosa. É um conjunto, na verdade, né, de recursos que Deus ele disponibilizou para que não só fôssemos salvos, mas para que nós nos mantêssemos também, para que nós fôssemos mantidos, né, salvos. Esses recursos da graça, que são esses meios aqui que eu citei para vocês. Então, vida de oração, vida de comunhão, né? Vida comunitária, vida de estudo, reflexão da palavra de Deus diariamente. Então, essas coisas vão nos favorecendo, vão nos alimentando. São alimentos espirituais para que a gente possa, então, caminhar vigorosamente nessa caminhada da fé. Então, vamos lá. Da mesma forma que trouxemos, então, as características desse velho homem do Adão, nós também traremos as características do segundo Adão, ou seja, do próprio Cristo. E aí, eu coloquei aqui, essas características se dá por ocasião do novo nascimento, não é? Ressurreição e nova vida em Cristo. Então, se dá por ocasião do novo nascimento. Olha que coisa interessante. Ressurreição e nova vida em Cristo. Então, eu quero pegar aqui alguns textos bíblicos, tá certo? Para estar exemplificando aqui sobre essas realidades. Então, a primeira coisa, a ocasião que nós falamos que dá oportunidade para que a gente possa, então, viver essa nova vida em Cristo, bom, é o nascimento. Isso é óbvio, né? É lógico. Então, eu preciso nascer de novo.
quem não nasce de novo, quem não é regenerado, quem não é pelo Espírito Santo gerado novamente, não pode compreender, não pode viver, não pode experienciar essa nova vida em Cristo, essa nova humanidade em Cristo. Não basta ser religioso, não basta pertencer a uma igreja, não basta ter lá comunhão, inclusive, né, com os membros lá, com a igreja, administrativamente falando. Não adianta conhecer a Bíblia, não é suficiente, né? Você, inclusive, até ser um pregador reconhecido, um líder reconhecido, né? Essas coisas não garantem o nosso novo nascimento. Então, é possível que uma pessoa ela possa participar de tudo isso e não seja nascida de novo. Eu estou falando isso e afirmando isso baseado em João, capítulo de número 3, eu quero ler com vocês. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao versículo de número 8. Um doutor da lei, um homem reconhecido em Jerusalém como sendo um mestre, né? Ou seja, ele conhecia muito bem as Escrituras Sagradas, ele pertencia a uma comunidade de fé, que era a sinagoga, ele era um reconhecido ensinador. Mesmo assim, ele não era regenerado, não era salvo. Olha que coisa interessante. Capítulo número 3 do Evangelho de João, versículos de número 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe, olha só, dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Presta atenção. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja só, queridos, note que ele está avaliando, julgando e concluindo as coisas aqui no âmbito natural, né? Porque biologicamente isso é impossível, naturalmente isso é impossível. Então veja só como funciona a mente natural daquele que ainda, né, não nasceu de novo. Ele vai avaliar as coisas com as categorias que ele conhece, da natureza, da ciência, das suas experiências aqui, né, do que a vida lhe proporciona. Então, essas categorias, elas não são suficientes para compreender, nós vamos ver mais para frente, que é necessário que a gente receba, né, uma nova categoria de pensamento. Então, ele sendo mestre, religioso, olha só, conhecendo as escrituras, né, do Antigo Testamento, no caso, não era suficiente para que ele pudesse discernir essa fala de Jesus, essa palavra de Jesus. Então ele pensa em categorias humanas aqui. Olha só, verso número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o que é nascido aqui da biologia, da natureza, né, do animal, continua sendo então animal, continua sendo então natural. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, aquele que é nascido do Espírito, sim, ele tem sim a sua vida espiritual no sentido que nós estamos tratando aqui. Veja só, verso 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que coisa interessante. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele é comparado aqui com o vento, que ninguém sabe a sua origem, de onde vem nem para onde vai. Então, da mesma forma, é aquele nascido do Espírito, algo invisível, porém real, perceptível, não é? O vento nós não vemos, mas percebemos, sentimos, sabemos que é uma realidade, mas é invisível. Então, essa ação sobrenatural, miraculosa, essa ação invisível do Espírito Santo dentro dos seres humanos, fazendo com que ele nasça de novo. Então Jesus aqui, ele coloca que é necessário nascer de novo. Então, que coisa interessante. Veja bem, essas características se dá por ocasião, então, do novo nascimento. Só pode compreender as coisas de Deus aquele que nasceu de novo. Isso se dá por meio do Espírito Santo. Então, vamos lá. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 e verso 13. Peço que você acompanhe com a sua Bíblia aberta, me acompanhe nas leituras aqui e possa ler comigo, inclusive, para entender o contexto, se faz sentido ou se só são
versículos pinçados, né, descontextualizados, tá? Então, Colossenses capítulo número 2, verso 12 e 13, eu falei sobre João 3, 1 ao 8, me referindo à questão do novo nascimento. Agora eu vou falar sobre a ressurreição, a necessidade, então, de nascer de novo. Colossenses capítulo de número 2, verso 12 e 13, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas. Então, olha só, novo nascimento, nasceu de novo, então ressuscita no sentido espiritual, lógico, né? Estamos falando aqui no âmbito espiritual. Ressuscitados. Então, sepultados com ele no batismo, ressuscitaram, ou vocês ressuscitaram da maneira que vocês viviam, ou seja, a vida morta espiritualmente falando, né? Aqui estamos falando numa questão espiritual, não uma questão física. Então, sepultados com ele no batismo e também ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Coisa interessante. Então, pela ressurreição, e também vamos completar aqui com Colossenses capítulo 3, versículos de número 1 até o 11. Quero fazer essa leitura com vocês também. Acompanhem aí. Colossenses capítulo 3, falando ainda da ressurreição, diz assim, ó, do verso 1 ao verso 11, vamos ler todo esse texto aqui. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Olha só que ele está se referindo aqui a uma esfera, a uma realidade espiritual e não física. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja só, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo, que segundo, olha só que interessante, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja só, então a renovação aqui se dá por meio do Espírito Santo e nos fazendo novamente a imagem daquele que nos criou. Verso número 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Veja que coisa interessante. Então, a realidade do novo nascimento, do sepultamento, né, espiritualmente falando. E aqui é interessante, inclusive, nós vamos falar aqui em Romanos 6 e 4, falando sobre a novidade de vida. A figura em Colossenses 2,12 é essa. Você morreu com Cristo, está morto crucificado, foi sepultado e foi ressuscitado. Essa é a figura do batismo, né? Morremos com Cristo, fomos sepultados, essa é a figura e a representação quando desce as águas batismais, e quando você sai dela, você sai para uma nova vida. Isso figuradamente, queridos. Não quer dizer que o batismo garante isso. O fato de ser batizado não garante o novo nascimento. Né? Como o fato de conhecer a Bíblia, como o fato de pertencer a uma igreja, como o fato de até mesmo ensinar as Escrituras Sagradas, não garante um novo nascimento. Então, não é o ser batizado, eu estou falando da figura, representação que isso tem, né? Morto com Cristo, crucificado com Cristo, sepultado com ele no batismo, o velho homem enterrado e uma nova vida com Cristo. Está em Romanos 6 e verso de número 4, quero ler com vocês aqui na íntegra, para que a gente então perceba o mesmo Paulo trabalhando, né, aí esse tema em cartas diferentes, mas trabalhando o mesmo tema. Então, 6 e 4 de Romanos. Olha só que coisa interessante. Bom, vou ler o 3 também, tá? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, imergidos na sua morte, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Então é muito interessante observarmos essas linguagens que Paulo fala a respeito dessas figuras, né? Sobre morte, sepultamento e ressurreição. Então essas características se dão por ocasião do novo nascimento, olha só, da morte, né, da crucificação, e aí eu quero lembrar vocês a respeito do texto de Gálatas 2:20, onde Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Olha que coisa interessante aqui. Então vamos lá, queridos. Nessa nova natureza, então, né, por ocasião do novo nascimento, nós recebemos a natureza de Cristo, tá certo? Como Cristo tem a natureza, né, do Pai, ele foi selado, né, ou seja, foi dado a ele uma marca, uma característica, tá certo? Um caráter, né, uma natureza do Pai nele, ele expressava isso pela sua vida santa, vida as mesmas obras, ele disse, inclusive, que o Pai fazia, ele fazia também, nós, de alguma maneira, guardadas as devidas proporções, também pelo novo nascimento, nós recebemos, então, as características, a natureza, o selo de Deus. Então, João, capítulo de número 6, verso 27, Evangelho de João, quero ler com vocês. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos de número 27. Muito interessante esse texto. Veja bem. Trabalhai, 27, né? Trabalhai pela comida, desculpa, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então, olha só, o selo aqui, queridos, diz respeito justamente aqui a essa questão que Jesus, ele é diferente de todos os homens. Ele foi selado com o selo de Deus, né? Aqui o Filho do Homem distingue-se dos outros homens por estar marcado com o selo de Deus. Ou seja, o Espírito em plenitude. Então, qual é o selo de Deus? Qual foi o selo de Deus? Em Jesus, a plenitude do Espírito Santo, tá certo? Em Cristo. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Então ele é selado, né? O selo aqui diz respeito, de fato, à plenitude da pessoa do Espírito Santo. Efésios, no capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14, e aí já vai diz respeito ao selo em nós, não em Cristo mais, né? Mas como o Espírito selou Jesus, esse mesmo Espírito, ele habita também em nós. Então, Efésios, aqui no capítulo número 1, versículos 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo nós estamos. Né? Então, isso se dá tudo em Cristo, que é o primeiro ser humano e o ser humano que nós estamos sendo formados. Então, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, ou seja, o Espírito, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, olha que coisa interessante observarmos. Nós temos o selo, que é o selo de Deus em nós. É também o Espírito Santo. É quem nos distingue, esse Espírito que clama, Abba, Pai, que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. São os textos que Paulo vai usar para falar sobre isso. Segundo aos Coríntios 1, segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, versos de número 20, 1 e 22. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda falando a respeito do selo, né, o selo de Deus, do próprio Espírito Santo. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos de número 21 e 22, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, nós recebemos a natureza, tá certo? Pelo selo, ou seja, pela habitação do Espírito Santo em nós. Nós recebemos, então, essa nova natureza através do novo nascimento. Então, nessa nova natureza, nós recebemos a mente de Cristo. Lembra do Nicodemos, que não compreendia, que não entendia, que não conseguia, ainda que se esforçasse,
ainda que quisesse pela religião, pela investigação, inclusive das escrituras, né, como eu disse, essas coisas não garantem nada a ninguém, ou seja, a religião não salva, né, o processo religioso, a catequese, o treinamento, o adestramento, o preparo, seja ele intelectual, através de um seminário, de um mosteiro, né, dessas coisas não garantem, essas coisas não são suficientes para salvar ninguém, para regenerar ninguém. É uma ação do Espírito Santo, é uma ação de Deus. Que Deus pode usar esses meios e essas ferramentas, nós não temos dúvida, mas não são essas ferramentas suficientes para levar o homem à salvação. Então, nessa nova natureza, nós recebemos a mente de Cristo, o entendimento. É interessante que nos leva a discernir a vontade de Deus, compreendendo-a e desejando-a. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos, na verdade, as categorias espirituais para pensarmos, então, naquilo que é espiritual. Porque o que é espiritual só pode ser discernido por uma pessoa espiritual. As verdades de Deus só podem ser compreendidas, desejadas, tá certo? Através da iluminação do Espírito Santo em nossa vida. Então é por isso que eu disse, os meios, né, que nós temos, os recursos que Deus nos deu, são espirituais, todos eles. A vida de oração, a leitura bíblica, a vida comunitária. É aqui que o Espírito Santo vem nos amadurecendo e vem usando os dons, né, dentro da comunidade, vem usando a sua própria palavra e vem usando esse ambiente de oração, de busca, de abertura da alma, de derramamento da alma, de abertura do coração através da oração, para que ele possa trabalhar na nossa vida no sentido de nos amadurecer e nos levar a cada vez mais a nos parecermos com Cristo. Então, vida de oração, vida de reflexão bíblica e vida de comunitária de fé são recursos onde Deus não só nos salva, mas vai também trabalhando em nossa vida a nos levar a uma maturidade cristã. Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos número 11 ao 16. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 11 ao 16. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Olha só. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa interessante, queridos. Fala-nos aqui, então, de uma nova mente que nós recebemos, né? As categorias, nós pensamos agora pela iluminação do Espírito Santo. É muito interessante alguns textos, por exemplo, como 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 4 e 5, que vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o entendimento cativo em obediência a Cristo Jesus. Lembra do Colossenses, capítulo de número 3? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Essa mente, né, que é renovada, esse entendimento, essa mente de Cristo que nos é dada de uma maneira espiritual. Então, olha só, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, Paulo também vai dizer algo parecido, dizendo assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus por Jesus Cristo. Veja só que coisa interessante. Aos Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e 2, eles rogam-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Renovação da mente.
Olha que coisa interessante, entendimento iluminado, compreensão expandida, mente alargada, cérebro celestial. Nós recebemos, então, a iluminação do Espírito Santo. É muito interessante nós observarmos aqui, em João capítulo de número 4, Evangelho de João capítulo de número 4, verso de número 34, queridos. É muito interessante o que também Jesus fala aos seus discípulos, né? Naquela ocasião. Então, João capítulo de número 4, versículo de número 34, tem aqui um texto bem interessante. Opa, estou no livro errado aqui, aí não vai dar certo mesmo. João capítulo número 4, verso número 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o desejo de fazer a vontade de Deus, o entendimento, começa pelo entendimento. O entendimento, porque eu posso até ter um desejo sem compreensão, fica algo não tão frutífero, fica algo um adestramento religioso, não é isso que Deus quer, que eu apenas faça o correto, mas que eu entendo por que estou fazendo aquilo e como fruto não só de uma compreensão, mas de uma natureza que se expandiu agora, de uma nova natureza. Então, Deus não só quer que nós façamos a sua vontade, mas que nós a entendamos para que a gente faça renovando o entendimento. E essa natureza vai nos transformando de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, né? Para que a gente seja esse ser humano, né? Como deveríamos ser lá quando fomos criados em Adão, fracassamos, mas em Cristo agora uma nova oportunidade, uma nova criação e vai nos formando, né, paulatinamente, gradualmente, degrau a degrau. É bem interessante observarmos isso aqui. Quero ler o texto ainda para vocês de Lucas, capítulo de número 4, verso 3 e 4. Lucas, capítulo de número 4, versículos número 3 e 4. Diz assim na minha versão. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Vocês conhecem muito bem essa passagem, muito famosa. Verso 4, Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então é interessante aqui, queridos, que nós recebemos o novo nascimento. Fomos sepultados, ressuscitamos com Cristo, vivemos uma nova vida, recebemos uma nova natureza, uma nova mente, desejamos, entendemos e desejamos a vontade de Deus e queremos fazê-la mais do que tudo. E por ela, pela vontade de Deus, nós somos alimentados. E ela importa muito mais até que a vida física e do que esse alimento físico. Então é interessante nós observarmos que, assim como o oxigênio é para o corpo, a oração deve ser para o espírito. Assim como o alimento é para o corpo, para a biologia, o fazer a vontade de Deus também deve ser. O fortalecimento, tá certo, do nosso homem espiritual. A gente precisa observar isso. Ainda falando de novo nascimento e do poder de Deus que Deus nos dá, quero ler com vocês João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de número 12 e versículos de número 13. Então, João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de número 12 e versículo de número 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, olha só, recriados, né? Formados, serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é algo hereditário, nem da vontade da carne, não vem por méritos, por obras, por observação da lei, e nem da vontade do varão, também não por rituais, mas de Deus, diz o texto. Então, o novo nascimento, a nova natureza, vem de Deus, queridos, aqui. E para finalizarmos aqui essa conclusão, esse pensamento, né, do que nós começamos, a imagem de Deus renovada em Cristo, quero falar que nele fomos abençoados em Cristo, com todas as bênçãos, olha só, e colocados em uma posição celestial. Então, lembra que eu falei no começo da nossa aula aqui? A posição que nós caímos, né, em Adão, essa posição, corrompemos, caímos, é a queda, a posição de filhos, né, e caímos, separamos de Deus, rompemos com Deus. Em Cristo aqui nós somos recolocados. Então nós somos colocados novamente na posição que nós estávamos, que é uma posição celestial, ou seja, nós somos salvos, nós somos presente. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo diz assim, que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, olha só, nele nós fomos abençoados com todas as bênçãos, e nós fomos colocados em lugares celestiais.
Que bênçãos, que todas as bênçãos foram essas? Que lugar é esse do céu ou celestial? Nós somos salvos, tá certo? Não só fomos, não só seremos, mas nós fomos salvos, embora a Bíblia use a salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro. Mas agora já somos salvos e desfrutamos da eternidade aqui e agora. 1 João capítulo 5, versículos número 11, 12 e 13. Os que estão em Cristo, né, vai dizer que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Filhinhos, vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida. Filhinhos, eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Então nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Isso é o presente, é o aqui e agora. Nós já desfrutamos das bênçãos de sermos salvos e nós já temos, já possuímos, já desfrutamos da salvação, lógico, em uma medida, né, que nem se comparará com a plenitude e a completude do que se dará lá na eternidade. Para encerrarmos aqui as referências, então, Efésios capítulo 1, verso 3 ao 6, e vai dizer sobre essa posição que nós fomos colocados. Então, Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 3 ao 6, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Veja bem, bendito Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Em Cristo nós somos eleitos, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, né? Segundo o seu consentimento, a sua aprovação de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Queridos, então, para que a gente possa compreender aqui essa conclusão, em Cristo nós somos salvos, temos a vida eterna, recebemos uma nova natureza, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Essa é a unção, né, que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 20 e 27. Nós temos a unção do Santo, então todos os salvos são ungidos indistintamente com a mesma unção, tá certo? Que é a unção do Cristo, é o Espírito Santo. Então nos selou, nos deu a nova natureza, nos deu a salvação, nos deu a vida eterna e a eternidade, nos deu categorias e uma mente iluminada a respeito da vontade dele, nos deu desejo de fazermos a sua vontade, nos colocou em uma posição de filhos, nos gerou e nos deu o poder de ser filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então nós fomos renovados em Cristo, refeitos em Cristo, recriados em Cristo. Nós somos uma nova criatura, uma nova natureza em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus levante sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz.